Então, considerando que nós já extraímos informações lá do Instituto Asaf, todas as informações de mercado, que inclusive estão na tela, eu já posso fazer um primeiro comparativo. Primeiro, eu vou remover aqui o filtro que nós temos na nossa tabela. E segundo, eu vou selecionar aqui um indicador do meu interesse, por exemplo, o ROI. E aqui eu tenho um comparativo da companhia Via Varejo, justamente com o indicador de mercado, que é uma informação bastante interessante, bastante relevante. Então aqui eu já tenho um painel no formato de tabela. Eu quero mostrar para você como você vai fazer esse painel no formato de um gráfico, num dashboard. Para isso nós vamos remover aqui o filtro, apenas para demonstrar todas as informações que nós já temos. Vamos na guia Inserir. Dentro de gráfico dinâmico, nós vamos selecionar gráfico dinâmico e tabela dinâmica. Ele questiona, né, a seleção, por isso que é importante nós termos a configuração da tabela, porque ele já pega todas as informações. Mesmo que posteriormente depois eu vou embutir os demais indicadores de mercado, por exemplo. Isso é um grande facilitador. Vou dar um OK. Ele gera uma nova guia. Eu vou renomear essa guia, por exemplo, como gráfico, dashboard, painel de gestão, painel de indicadores, o nome da sua preferência. Vou na guia Exibir, tiro aqui as linhas de grade e vamos configurar a nossa tabela dinâmica. No campo de linhas, vamos selecionar primeiro o ano e depois o indicador. No campo de colunas, vamos selecionar a empresa. E no campo de valores, vamos selecionar os resultados. A princípio, nós não temos, né, nosso painel já de imediato pronto. Temos que parametrizar algumas coisas ainda. Para isso, eu recomendo alguns pontos de atenção. Primeiro, recomendo que você vá, né, no capital circulante líquido e na necessidade de capital de giro, que são indicadores monetários. Esses indicadores aí eu recomendo que você selecione eles e configure essas células, tá? Dos 3 anos aí que estão apresentados, que eu estou fazendo já na tela. Então, capital circulante líquido e necessidade de capital de giro. E por que nós temos que fazer essa configuração? Porque na hora que a gente for fazer esse painel, ele já ficar com a configuração OK, parametrizado, tá? Depois eu vou selecionar aqui as margens líquida, bruta e operacional, assim como o ROA, ROE e ROI, que são indicadores que são expressos em percentual. Eu vou configurar essa informação para que ele seja realmente expresso em percentual, porque aqui saiu tudo decimal, né? Então nós temos que configurar os indicadores conforme eu quero que eles apresentem para mim, tá? Então, margem bruta, líquida operacional, ROA, ROE e ROI. Todos em percentuais e com 2 casas decimais. Os demais indicadores eu vou visualizá-los de maneira decimal em 2 casas, tá? Então, aqui nós vamos selecioná-los também. E vamos colocar para ele apresentar com 2 casas decimais, tá? Então, aqui os que restaram, né, que a gente precisa configurar conforme está sendo apresentado aí na tela para vocês, são os indicadores de endividamento, composição de endividamento. O ciclo financeiro, eu vou até deixar desse formato que está, vou tirar aqui da seleção. O ciclo da operação também, que já está arredondado, né? E aqui eu vou selecionar grau de endividamento, liquidez corrente, geral, imediata e seca, tá? Esses aqui são os indicadores que eu vou apenas colocar como 2 casas decimais. Para ele não poluir aqui visualmente falando, tá? Lembrando que nós temos que fazer isso daqui um a um. Se eu fizer uma configuração geral, ele pode desconfigurar, considerando, né, que cada célula ele tem informações diferentes, hora percentual, hora em decimal, né, ou com 2 casas, 100 casas, né? Então tá lá configurado as nossas informações, beleza? Então aqui eu já tenho algo que já está aproximando do que a gente precisa. O que eu posso fazer também é tirar esse total geral, né? Que aqui para nós ele não vai acrescentar muito, né? Não faz muito sentido, né? Somar o mercado com a companhia Via Varejo. E outra coisa que nós vamos fazer, depois que a gente fez essa adaptação da tabela, vou vir aqui na análise tabela dinâmica e vou inserir segmentação de dados. Essa segmentação que eu vou inserir vai ser por tipo e por indicador, tá? Vou selecionar aqui os dois, ele já vai criar para mim essas informações. Vou só organizar aqui na tela para você verificar que são duas tabelinhas aqui, né? Que estão aparecendo na tela de gráfico. Por exemplo, eu vou clicar aqui nos indicadores de rentabilidade. Quando eu clico nos indicadores de rentabilidade, olha o que acontece. Não sei se vocês perceberam, mas o nosso gráfico ele já mudou. Ele já não está trazendo mais aqui tanto de informação.
tá certo? E aí, olha que interessante, por enquanto ainda está um negócio meio poluído, muita coisa ali na tela. Então, para isso que a gente tem esse segunda segmentação, ou segundo filtro, né? Que, por exemplo, eu vou colocar o ROI na tela. Quando eu coloco o ROI na tela, olha só que interessante. Aqui eu tenho os dados, né, o indicador de rentabilidade ROI. O alaranjado representa o Via Varejo e o azulzinho o mercado, né, para a gente poder comparar. Então eu vejo ali que em 2019, né, por mais que eu tenha uma rentabilidade, no caso ali do mercado, né, comparado com a Via Varejo, existe uma rentabilidade pequena, mas existe, né, no caso ali de mercado, eu vejo que é 9,18, né, conforme a nossa tabelinha de apoio que está ali ao lado do gráfico, né. Inclusive, se eu quiser, eu posso parametrizar isso daqui. Eu posso inserir também rótulos de dados, né, mas aqui eu estou mostrando de maneira mais direta e objetiva para você. E olha só, eu posso comparar aqui também, né, no ano de 2020, né, justamente para comparar o que está acontecendo, né, com a companhia Via Varejo com o mercado. Olha só, vamos inserir aqui os rótulos de dados. Então, adicionar rótulos de dados, né? Que ele já traz essas informações para nós, que a gente não precisa consultar na tabela. E vamos colocar aqui também, ó. Aí aqui a gente já consegue ter um comparativo, né? Olha só, então em 2018 eu tenho que o resultado da Via Varejo em 2018 e 2019 foi abaixo do mercado, que inclusive está negativo. Já em 2020 eu vejo que eu superei o mercado. Isso é muito interessante, principalmente considerando que esse indicador aqui é rentabilidade dos acionistas. Não sei se vocês perceberam, quando eu coloco o rótulo de dados, ele acaba talvez poluindo um pouco o gráfico, haja vista que é a nossa configuração, né? Tem algumas alternativas que a gente pode fazer. Posso aumentar aqui o tamanho dele, né? Ou mesmo eu posso reduzir, né, essa questão do tamanho da letra, né, e tudo mais. Ou mesmo deixar o rótulo para a tabela de apoio que está ali ao lado, beleza? Então, olha só, quando eu já aumento o tamanho dele, né, automaticamente ali ele já faz isso para nós, né? Já ajuda um pouquinho, né? Facilita um pouquinho, né? Olha só que interessante. Deixa eu só desfazer aqui, que eu cliquei sem querer nesse cantinho. Vou aumentar aqui mais o tamanho da tabela. Então já fica interessante. Realmente ele já traz com a maior nitidez, né, a questão ali das informações. Isso analisando, por exemplo, o ROI. Agora nós podemos analisar, por exemplo, também a margem bruta, para comparar como está essa empresa com o mercado. Olha que interessante, agora de uma maneira um pouco maior, né? Conforme nós falamos, ajustar o gráfico pode ajudar juntamente com o rótulo de dados. Então eu vejo aqui que no caso o alaranjado é Via Varejo, essas cores inclusive a gente pode adaptar, tá? Do jeito que o gráfico sugeriu eu deixei por enquanto. Então eu vejo que em termos de margem bruta, a Via Varejo em 2018, 2019 e 2020 está acima do mercado. Olha que interessante, na margem bruta tudo bem, de certa forma estou acima do mercado. Mas na hora que eu vou para a rentabilidade dos acionistas, apenas 2020 que ela se sobressai. Posso comparar também a margem líquida. Olha só, quando eu comparo a margem líquida, já muda um pouquinho o universo. Haja vista que a gente já percebeu e identificou que essa empresa ela não está trabalhando operacionalmente, né, no ano de 2019 no positivo e de forma total, né, 2018 e 2019, ela está no prejuízo. Então isso é ilustrado. E olha que interessante, no ano de 2020, a margem líquida, ela ficou um pouco acima, né, do mercado. Então é interessantíssimo isso aqui. Posso comparar ainda a margem operacional. Olha só, quando eu vou para a margem operacional, eu vejo que de fato, olha só, eu tenho empresas que estão sobressaindo aqui a companhia Via Varejo, né? Então, muito bacana fazer essas comparações, né? E como nós pegamos aqui alguns indicadores de endividamento, nós podemos também fazer esse filtro aqui. Dentro do endividamento, por exemplo, vamos selecionar aqui o grau do endividamento. Olha que interessante essa informação. A minha companhia está mais endividada que o mercado. Olha que interessante, né, essa informação. Vamos analisar a participação de capital de terceiro também? Olha como que acontece. Então, a participação de capital de terceiro, o grau de endividamento mostra que essa empresa está mais endividada comparado aí à média do mercado, de acordo com o Instituto Asaf. E nós podemos, inclusive, fazer os indicadores de liquidez, tá? Comparando, por exemplo, a liquidez corrente. Olha só como é que está a liquidez corrente do negócio. Eu tenho a capacidade, né, abaixo do mercado de honrar meus compromissos. Isso é um impacto e fruto também do endividamento. Que nós percebemos que o endividamento dessa empresa está um pouco elevado comparado ao mercado. E aí a gente vê que isso tem impacto totalmente na liquidez, né? Então na liquidez corrente, vamos ver a liquidez seca.
Na liquidez seca também a gente vê o mesmo impacto, tá? Vamos fazer também uma análise aqui de eficiência do ciclo financeiro, ó. Então, o ciclo financeiro, olha que interessante. Olha, o mercado geralmente, né, ele está com todos os ciclos financeiros negativos. Isso significa, né, que a gente vê que no segmento, em média, os fornecedores acabam dando um prazo, né, maior ali que o ciclo da operação, ele acaba financiando. A gente vê que essa empresa ele financia a operação apenas em 2018, 19 e 20, ele acaba tendo um ciclo financeiro positivo. O que significa isso? Significa que essa empresa ele acaba tendo que pagar o fornecedor antes mesmo de receber dos seus clientes. Por isso existe uma necessidade de capital de giro e buscar, às vezes, linhas de crédito via a instituição financeira, por exemplo, que foi o que aconteceu nessa companhia. Então aqui eu quero mostrar para você, né, sem fazer nenhuma devida tratativa visual, vamos dizer assim, no gráfico, mas apenas criando ali uma tabela juntamente com um gráfico dinâmico e, claro, né, ajustando os campos, né, valores conforme valores, casas decimais, e aumentando ali também um pouquinho o tamanho do gráfico, né, adicionando o rótulo, você já pode observar que a gente já tem um poderoso painel aqui de gestão, né? Mas se você quiser, você pode adaptar as cores do gráfico, pode adaptar também os layouts, né? Tirar essas linhas, aumentar o tamanho das células, enfim, tem uma série ainda de formatações que a gente pode fazer. Mas eu acredito que você já pôde perceber o poder, né, da análise, né? Então, isso tudo tem a ver com o quê? Entendendo o que é a contabilidade, entendendo o que é um balanço, um DRE, sabendo aplicar isso na prática, interpretar esse indicador, saber combinar isso com as fontes necessárias para poder realmente fazer essa comparação, essa interpretação. Além disso também, tudo isso pode ser combinado com um bom relatório, aquele documento oficial em que você vai datar, vai colocar lá o seu nome, né, como analista ou como consultor, todas as considerações que você observou, os pontos mais relevantes. Inclusive nós falamos dele na análise vertical e horizontal, que dá uma abrangência holística, né, integral da empresa. E inclusive combinar isso com os indicadores, né, de liquidez e endividamento, conforme nós falamos de forma verbal. Isso acaba dando sustento, né, uma tangibilidade para os serviços. Então tá aqui a nossa conclusão, né, do nosso 7º módulo, finalizando ali o painel, né, de indicadores de uma companhia real, né, que existe, que é a Via Varejo, bem como também a comparação com o benchmark do mercado, a criação ali de um painel, um poderoso painel de gestão. Isso nós estamos falando de 3 anos. Inclusive a gente pode fazer isso aqui por um período maior, ter uma segmentação de dados comparado também com um período maior. Mas o grande objetivo aqui é abrir a sua mente, mostrar as possibilidades, mostrar os caminhos e lembre-se, né, você como analista é interessante sempre ter a mente aberta, né? Os nossos estudos, eles não param, né? O curso ele pode acabar, que ele tem o início, um desenvolvimento e o fim. Mas o seu aprendizado, ele deve ser contínuo, né? Você deve estar sempre buscando aí novos formatos, novas visualizações, opiniões. Inclusive, é interessante que você construa esse painel e faça um desafio para você. Construa esse painel, né? Faça lá a sua formatação. Utilize aí, né, dos benefícios que o Excel tem para nós. Tira um print, manda ele lá no nosso grupo de networking. Né? Vai ser bastante interessante para mostrar que você é uma pessoa que já está fazendo o curso. O pessoal vai receber lá e falar, olha que interessante, né? O Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, né? Vou usar alguns nomes fantasia aqui. Ele já enviou, olha que interessante, ele já está concluindo o curso. Opa, não posso ficar para trás, deixa eu ver por que ele está mandando isso daqui. Então tá feito aí o desafio, né? Para quem já chegar nesse momento aqui do curso, ou seja, o momento final em que a gente falou de todos os indicadores, faz lá a análise, faz o indicador, tira o print e manda, né? Inclusive, se quiser, manda lá um áudio, né? Com uma opinião do que fez. Inclusive, se fez de outra empresa também. Mostra para nós por que você pegou outra empresa. Ah, eu peguei outra empresa porque essa aqui eu já tinha feito. Analisei uma outra para uma comparação, para me aprimorar a minha carreira. Inclusive, tive essas considerações. E se você também está fazendo, às vezes, o curso com um período posterior do que nós estamos analisando, talvez você possa ainda, além de fazer dos anos que nós estamos apresentando, 2018, 19 e 20, possa fazer ainda dos períodos à frente, né? Que nesse caso, no momento que eu gravo o vídeo aqui, a gente está em 2021. Como a gente está pegando os demonstrativos publicados, a gente pega o fechamento, né? 2020. Você pode fazer dos outros anos aí que já automaticamente estarão encerrados. Tá certo? Espero que tenha sido proveitoso, né? Essa aula aqui, com bastante informação.
e com essa questão visual muito interessante que geralmente salta aos olhos, né? Aqui também lembrando que nós usamos a ideia da segmentação de dados, tá? Para poder ter essa dinâmica das informações, e se nós tivermos todas as médias de todos os indicadores, a gente pode só simplesmente ir navegando. E esse que é o objetivo da gestão. Então, eu aguardo aí a sua foto, o seu print lá do nosso grupo de network e também te espero, né, para nossa aula final, para a gente poder ali fazer o nosso fechamento, uma mensagem final. E eu tenho uma mensagem bem especial, muito bacana para você que chegou até aqui. Te espero na próxima aula.